Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Estamos começando na prática, é a nossa sexta aula, né? Nós tivemos aula passada da prova, e então foi dado o espaço para que vocês pudessem responder a avaliação, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade com os conteúdos que nós estamos propondo a trabalhar. Até então, iniciamos a trabalhar, né, os documentos contábeis com balanço patrimonial. Vimos rapidamente a questão, né, do plano de contas, a classificação do plano de contas. No último encontro, nós fizemos até uma revisão, né, dos lançamentos contábeis, e hoje nós vamos dar continuidade, então, com esses documentos contábeis, tá? Com a chamada DRE, tá ok? Muito bem. Compartilhar aqui o documento. Compartilhando. Ótimo. Tudo bem. Bom, nós dissemos que o balanço patrimonial é uma fotografia do patrimônio, né? É um, é a situação da empresa naquele dado momento. Normalmente, né, dentro do exercício contábil, no dia 31 de dezembro. Então, no dia 31 de dezembro, a empresa apresenta aquela situação. Então, nós dissemos que há o balanço patrimonial naquela data, por isso que o balanço patrimonial sempre tem a data. É que naquela data, a situação da empresa é aquela, com aquela com aquele conjunto de bens, com aquele conjunto de direitos e com aquele conjunto de obrigações, certo? No dia 1º de janeiro, eu já não posso garantir que a situação da empresa é aquela mesma do dia anterior, né? Tá? Teoricamente, claro, né? Por quê? Porque o balanço patrimonial é isso, certo? Muito bem. Mas o que acontece, tá? O que acontece de um período do balanço patrimonial para o outro? Porque o balanço patrimonial, como disse, é uma foto, é estático. É naquela situação ali que nós temos. Conjunto dos bens e direitos, obrigações e, lógico, patrimônio líquido, né? E o que acontece entre o dia 31 de dezembro de um ano e o dia 31 de dezembro do outro ano? Então, nós vamos observar que nós teremos, então, duas fotografias, né? Nós temos uma fotografia do dia 31 de dezembro do ano anterior e agora dia 31 de dezembro desse ano. Ou seja, nós vamos ter o conjunto de bens e direitos, obrigações e patrimônio líquido do ano anterior, e agora vamos ter o conjunto de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido desse ano. A gente vai observar que houve uma alteração, dificilmente não vai haver alteração. Então, mas o que aconteceu entre essas duas fotos, né? O que aconteceu? Então, existem alguns relatórios contábeis que vão justificar essas alterações. Tá? E um deles, nós vamos trabalhar, né, que vai mostrar, na realidade, o que ocorreu com o dinheiro do dono, porque, na realidade, tudo que ocorre dentro da empresa que é representado no balanço patrimonial ocorre com o dinheiro do dono da empresa, que vai estar expresso lá no patrimônio líquido. Então, a essa oscilação de patrimônios, né, de bens, direitos e obrigações, nós vamos chamar, então, de demonstrativo de resultados do exercício, ou demonstrações de resultados de exercício, que é a famosa DRE. Em linhas gerais, o que nós temos? Nós vamos ter as receitas do exercício apresentado no topo da planilha, e aqui fique bem claro, quando se fala em receita do exercício, é receita de um determinado período. Eu posso fazer uma DRE do dia, posso fazer uma DRE do dia, posso fazer uma DRE da semana, para ver como é que está o andamento das receitas, né, durante a semana. Uma DRE da quinzena, uma DRE do mês, ok? Mas como nós estamos falando aqui entre um ano e outro, claro que vai ser a DRE anual, tá? E outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: quando a gente fala em receita, a receita é tudo aquilo que advém da venda da empresa.
É tudo aquilo que está relacionado com, com o foco da empresa, tá? Com a atividade principal da empresa. Como assim? Dessa forma. A empresa, então nós temos uma construtora cujas receitas vão ser geradas a partir dos empreendimentos imobiliários. Então, nós temos receitas. Só que essa empresa, ela tem, por exemplo, um galpão que há muito tempo ela não está usando. Então, ela decide alugar esse galpão. Vejam, o negócio da empresa é construção civil, mas ela tem esse galpão, ela assim, vou alugar, né? Pelo menos aqui não vai estar parado. Então, ela aluga e gera uma receita. Essa não deixa de ser uma receita, mas ela vai ser contabilizada como receita não operacional, que vai entrar lá nas distribuições, né, da DRE. Por isso que aqui nós estamos falando, em linhas gerais, nós vamos ter receitas, certo? Vamos ter, por sua vez, a, as deduções, né, consumos ou despesas do exercício, tudo que vai ser gasto aqui, certo? E vai gerar um resultado desse exercício que pode ser positivo, no caso o lucro, e pode ser o prejuízo, no caso, prejuízo que no caso seria um resultado negativo, tá? Então vamos lá. E são contas de resultados? A DRE. As contas de resultados são registradas as contas de despesas e receitas para o término do exercício. Vejam, aqui não está dizendo no final, né? Vamos encarar aqui ao término do exercício. Então vamos encarar aqui como padrão 31 de dezembro. Serem encerradas e saber-se qual o resultado, se obtivemos lucro ou se obtivemos prejuízo. Tá? Claro que existe uma classificação até, essa classificação ela é importante, ela é regulada, inclusive, algumas das contas pela Receita Federal, porque determinada conta ela pode arcar em redução de lucro. Tendo redução de lucro, há redução do imposto de renda, né? E aí o fisco não gosta muito, tá? Como exemplo, a depreciação, tá? Que quem regula os percentuais e o tempo da depreciação é a Receita Federal. Então, esse grupo se divide em dois subgrupos. São as despesas e as receitas. Ok? As receitas. São registradas as receitas, as entradas de bens ou direitos, tá? Que aí vai aparecer depois lá no balanço patrimonial, que é em caixa, se for dinheiro, né? Se for pago à vista em dinheiro, ou títulos a receber, né? Promissórias, cheque pré-datado, por que que não? Tá? Proveniente das vendas de imóveis ou produtos e das prestações de serviços. Também temos receitas derivadas de aluguéis recebidos, juros recebidos e descontos obtidos. Tá? Pode acontecer isso. Enfim, aqui está mais centralizado na questão de uma empresa na área da construção civil. Tá? Então, a receita é toda a entrada monetária que vem, tá? Que vem da ação principal da empresa, certo? Repito, vai aparecer lá embaixo, lá numa conta, receitas chamadas não operacionais, como, por exemplo, o aluguel, desde que o negócio da empresa não seja locação, tá? Não seja ah, trabalho imobiliário, tá certo? Aí nós vamos ter, então, as deduções da receita bruta. Então, nós temos a receita, lá no topo da DRE, vamos ter a receita, que pode aparecer com vários termos, tá? Pode aparecer também como somente vendas. Vendas. Nós já sabemos que é a receita de vendas. Pode aparecer também, que não é muito comum, entradas. Então, nós já temos que saber que aquele termo entradas é, é o resultante das receitas de vendas, tá certo? E aí, logo abaixo, nós vamos ter as deduções da receita bruta. Então, nós temos as receitas e agora temos as deduções. E aqui são registrados todos os impostos derivados da atividade operacional da empresa, que são vendas ou prestação de serviços, tá? Ainda que
Aqui nós temos ainda que deduzir as devoluções, pode acontecer devoluções, então aqui são registradas as devoluções de produtos e ou mercadorias vendidas, tá? E esta conta, vejam, ela é de resultado e ela é encerrada no momento em que foi registrada a devolução. Porque ela não vai ter uma conta específica para devolução. Só vai aparecer se houve devolução, tá? Mais abaixo, nós temos ainda os custos de produtos vendidos, custo de serviço prestado e custo de produção, onde são registrados todos os custos das atividades da empresa, como custo de produto, aquilo que custou para a produção do produto. O custo da mercadoria vendida é aquele custo da mercadoria, o que custou para que eu vendesse a mercadoria, tá? Bem como custos de serviços prestados. Se tiver algum serviço associado, né, ao produto, como uma assistência técnica que foi realizada, enfim. Lá no início do nosso semestre, nós falamos um pouquinho sobre custos, né? E só para reforçar um negócio, só para reforçar, custo do produto é todo aquele gasto que ocorre até o produto estar pronto para venda. Ok? Então, por exemplo, nós estamos no empreendimento imobiliário, enquanto estiver a obra, todos os gastos vão entrar numa conta chamada custo. Terminamos o empreendimento, terminou a obra, agora vai o esforço de venda. Todos os gastos que acontecerem agora vai entrar na conta de despesas de vendas. Tá? Ah, mas é tudo a mesma coisa. Não é, tá? Não é. Não é porque na ponta do lápis nós temos que formar o preço de venda a partir de custo de produção e não de custo de venda, senão não tem graça, né? Eu não posso incorporar o meu esforço de venda no custo de produção futuro, tá? Então tem que ser, por isso que ele é dividido, tá certo? Opa, isso. Ainda nós temos as deduções aqui, né? Estou falando, veja que receita normalmente é só uma conta, né? Quando nós vamos para as deduções é uma montoeira, né? As despesas, como eu disse, né? São registrados nesse grupo todos os gastos necessários que as empresas têm para realizar suas atividades mercantis, ou seja, a parte comercial. São fatos que, embora fora da sua atividade econômica, são indispensáveis. Então, não tem como, né? Se a empresa ela construiu os apartamentos, as unidades habitacionais, agora tem que vender. Então, tem um esforço que a gente fala aqui das atividades mercantis, ou seja, das atividades de vendas, né? As atividades comerciais. E aí nós temos as outras receitas operacionais, como citei anteriormente, né? Então, aqui são registradas, nesse grupo, as receitas operacionais que não se encaixam na atividade principal da empresa, porém estão envolvidas com o dia a dia da empresa, como aluguéis de ativos, recuperação de perdas e outras, tá? Aluguéis de ativo foi o exemplo que eu dei, o aluguel de um galpão, por exemplo, né? O aluguel de uma reta escavadeira. Só que aqui vai entrar quando isso aqui quando ela se tornar rotineiro, tá? Não pararam aí as despesas, tá? As despesas não operacionais. É uma outra conta. Aqui são registradas as receitas e as despesas que não estão relacionadas com a atividade principal da empresa, isto é, não fazem parte da atividade econômica da empresa, mas existe nas empresas, tanto nas entradas como nas saídas de recursos que eventualmente vão ocorrer, tá certo? Temos ainda uma conta aqui, que é a chamada provisão para imposto de renda. O que é provisão? É uma reserva. Eu vou fazer uma reserva para pagar o imposto de renda. Então, vai entrar na conta de despesas, tá? Na conta de gastos. São registrados nesse grupo o valor do imposto de renda e contribuição social calculados sobre o resultado líquido da empresa no momento do encerramento das contas de resultado. A contrapartida desta conta será o imposto de renda a pagar e a contribuição social. Então, o que acontece? Nós vamos gerar uma conta
de provisão e o resultado que vai ter depois, tá, vai ser chamada contrapartida, como acontece, por exemplo, com a depreciação, que nós geramos lá no ativo, lá no balanço patrimonial, na conta do ativo, um, uma, um lançamento negativo, né? Mesmo sendo no ativo, ela vai ser lançada com sinal negativo e vai ser dada a contrapartida, né? Quando a realização da geração da DRE, tá certo? Outra conta que nós temos na DRE é a participação nos lucros, né? Então, são lançados nesse grupo os valores destinados aos proprietários da empresa, sócios, né? Que são os dividendos a diretores e aos sócios da empresa. Esses valores são deduzidos da conta lucros acumulados. Então, vai ter uma conta lá no patrimônio líquido, vai ter uma conta lá, perdão, no capital social, vai ter uma conta que é do lucros acumulados. Por que que tem essa conta lucros acumulados? Porque não é recomendado que os lucros de um exercício seja todo ele divididos, né, os dividendos, entre os sócios. Nós temos que permanecer com uma parte dos lucros justamente para que a empresa possa investir, certo? Para que a empresa possa investir. Então, nós vamos ter uma conta lá, lucros acumulados, é uma conta que vem acumulando com o passar do tempo, né? É como quem mora em condomínio sabe, né? No condomínio, nós temos uma taxa chamada fundo de reserva. Para que é esse fundo de reserva? É para nunca usar. É para usar quando tiver uma eventualidade, um fator que não é esperado, que não dá tempo de fazer a partilha, né? De fazer a repartição dos gastos, então usa o fundo de reserva, certo? Claro que depois cobra também os moradores, que o fundo de reserva está dizendo, é reserva, não se usa, tá ok? E aí gera o lucro líquido do exercício. Na realidade, o lucro líquido é um termo assim, né, porque pode ser prejuízo, né? É o resultado líquido do exercício. Este grupo representa o valor líquido da empresa após todas as deduções de gastos da empresa, inclusive os dividendos dos acionistas e diretores. É o que realmente sobrou para a empresa após um período de atividade. Esse período de apuração é geralmente de 1 ano. Por isso, é que quando a gente trabalha com planejamento, e a gente pergunta assim, tá, qual é a meta de lucro da empresa? Qual é a meta de lucro que nós temos dentro desse plano? E quando as pessoas dizem, por exemplo, que é 30%, 40%, estão fora da realidade. Porque o lucro aqui que é visto na DRE é o lucro líquido. Tiraram todas as contas, tudo que podia tirar de gastos, tiraram. É o que sobrou limpo para a empresa. Então, se tiver assim, o lucro foi 2%, olha, está muito bom. 2% está muito bom, 3% está muito bom. Porque o que sobrou realmente, depois de todos os gastos, todos os pagamentos, tá? Espero que até aqui estejam acompanhando de uma forma positiva, tá? Então, aqui nós temos o esqueleto da DRE. Observe, já apareceu um outro termo aqui, ó, receita bruta de vendas. Se aparece só receita, eu já sei que é receita bruta, tá? Porque existe a receita líquida, que é a receita bruta menos as deduções. O que são as deduções aqui? Devoluções, descontos, impostos sobre as vendas, tipo ICMS, IPI, tá? E aí, nós vamos ter, depois dessa que foi gerada a receita líquida, eu tenho que tirar dessa receita líquida ainda o custo das mercadorias vendidas. Isso aqui nós falamos anteriormente, nós estamos falando até agora, tá? O que são os custos de mercadorias vendidas? São os custos do serviço prestado, custo do produto vendido. Então, para eu vender um item
Para eu vender um imóvel, eu tenho um custo. Tem um custo do corretor, tem um custo do prestador de serviço que vai, por exemplo, decorar um apartamento modelo. Enfim, tem um custo com combustível, série de coisas. Então, tem esse custo aqui. E aí vai gerar o chamado o resultado bruto, tá? E na contabilidade é chamado também de margem de contribuição, tá? Depois nós vamos ver mais adiante aqui. Então, observem bem. Nós temos uma receita bruta que vai ter deduções, vai gerar a receita líquida de vendas, mas não acabou por aí. E vai deduzir custo da mercadoria vendida e vai ter um chamado resultado bruto. Só que agora, desse resultado bruto, eu tenho que tirar as despesas administrativas, comerciais, financeiras, para gerar um resultado operacional. Tá? Vai gerar um resultado operacional. Agora, com esse resultado operacional, eu vou calcular o imposto de renda e as contribuições sociais. O que sobrar, ou é lucro, ou é faturamento. Tá? E o imposto de renda e a contribuição social, ela vai ser cobrada ou sobre o lucro real ou sobre a forma de faturamento. E depois nós vamos ver a parte do planejamento do planejamento tributário, tá certo? Bom, só a partir do momento que eu descontar o que foi pago de imposto de renda e o que foi pago da contribuição social, eu vou ver a geração do resultado líquido. Pode ser positivo, pode ser negativo. Lembro, lembro que essa conta é uma conta de resultado. Vocês lembram no último encontro nosso, eu fiz, a gente concluiu o exercício dos lançamentos contábeis, né? Vocês lembram? E, e eu fiz questão rapidamente ali, porque eu não ia fechar nem o balanço patrimonial e nem a DRE, porque eu fiz apenas alguns lançamentos só para efeito de apresentação, né? Mas vocês lembram que uma das coisas era uma das etapas após lançar após fazer todos os lançamentos contábeis nos razonetes, era então fazer o fechamento, né? O saldo final e depois classificar em conta de resultado ou em conta de patrimônio. Então, a DRE é uma conta de resultado. Então, o que nós estamos registrando, o que nós vamos registrar aqui na DRE, já aconteceu. Tá? Claro que na prática, isso é tudo automático. Na prática, quando entra o dinheiro no caixa, já vai para o fluxo de caixa e já vai entrando na conta aqui da receita bruta. E, por sua vez, já vai saindo as deduções, gerando a receita líquida, o custo da mercadoria vendida. É tudo automático hoje, tá? Mas se nós tivéssemos que fazer tudo manualmente, o processo seria assim. Tá certo? Então, aqui a DRE dentro do plano de contas, como nós vimos no plano do balanço patrimonial. Então, nós temos aqui, ó, o resultado do exercício, que é uma conta de resultado. Então, aqui entra como conta 3, digamos assim. O item 3.1, receita líquida. Dentro do 3.1, vai ter as receitas brutas de vendas, tá? E aí, ela está classificada como 3.1.01. E aí, se eu tivesse dentro das receitas brutas de vendas, se eu tiver mais de um item, eu podia abrir a classificação para 3.1.01.001, por exemplo, que seria específica de qual seria a receita. E aí vem as deduções. Ó, o 3.102, deduções de vendas. Aí vem depois 3.2, custo das mercadorias, produtos e serviços vendidos. Depois vem o 3.3, despesas operacionais. Tá? Depois, 3.3.1, dentro das despesas operacionais, nós vamos ter despesas administrativas,
3.3.02 as despesas administrativas e vai gerar no 3.3.03 as receitas e despesas financeiras. E assim vai até nós fecharmos. Tá? Essa é uma estrutura um pouco diferente daquela que eu mostrei, porque o resultado do exercício já aparece lá em cima. É uma outra forma de apresentar DRE. Tá? É uma outra forma de apresentar. Já apresenta o resultado do exercício lá na primeira linha, apresenta as receitas líquidas e embaixo as receitas brutas. Mas isso aí não... Entendendo as contas, a gente já vai saber perfeitamente como é que está sendo a execução da DRE. Muito bem. Falamos de margem de contribuição, então vamos lá, vamos ver o que é essa margem de contribuição. Ela é a diferença entre as receitas e custos variáveis. Então, margem de contribuição é receita variável, claro, né? Mais o custo menos o custo variável. O que é conceitualmente a margem de contribuição? Ela representa quanto sobra para a cobertura dos custos fixos e gerar lucro. Então, tirando a partir das receitas brutas de vendas, tirando os custos das mercadorias vendidas, tá? E os custos variáveis, quanto é que vai sobrar para cobrir custos fixos? E, claro, né, obter lucros. E daqui nós vamos sair, nós vamos gerar, né, vamos partir para o conceito de ponto de equilíbrio. Tá? Então, olha só. Então, para que eu tenha lucro, eu tenho que ter a margem de contribuição maior do que os custos fixos. Ok? Então, margem de contribuição, como está aqui dentro dos parênteses, ó, é receita variável menos custo variável. Menos, então, tudo isso aqui, que acaba tendo uma equação, menos o custo variável. Certo? E essa margem de contribuição, ela vai gerar o chamado índice de margem de contribuição, que aí é que gera, que aí que vai gerar um indicador de desempenho da empresa. Porque quanto maior for o índice da margem de contribuição, melhor a situação da empresa. Tá? Significa que ela tem bastante recursos para a cobertura dos custos fixos. Então, como é que eu determino esse índice da margem de contribuição? Então, eu tenho a margem de contribuição bruta, tá? A margem de contribuição bruta, ou a margem de contribuição, certo? Que é gerada dessa fórmula aqui, divididas pela receita total. Então, eu gerei a margem de contribuição, ok? Eu gerei a margem de contribuição, que é a receita, menos os custos variáveis, gerou um valor, que é a margem de contribuição. Quanto é que é o índice? Eu divido essa margem de contribuição pela receita total. Então, por isso que quanto maior for esse índice, melhor é a situação da empresa. E aí eu vou ter mais recursos para a cobertura dos custos fixos. Um exemplo aqui, ó. Uma empresa planeja vender 1.000 unidades de um determinado produto, a R$ 50 a unidade. Para produzir cada unidade deste produto, a empresa tem um custo de R$ 20 e mais 15 de despesas variáveis por unidade. Além disso, há um custo fixo da ordem de R$ 6.000 mensais. Então, colocando isso em uma planilha, nós temos isso aqui, ó. Olha só. Então, aqui nós temos uma coluna preço unitário e aqui uma coluna do total. Então, a receita operacional por unidade é R$ 50, tá? Como o exercício falou, for vendido 1.000 unidades, então nós vamos ter aqui R$ 50.000 o total da receita operacional. Como foi visto, o custo do produto vendido unitário é R$ 20. Como foram vendidas, como a previsão é 1.000 unidades, nós temos um custo variável de 20.000.
temos ainda mais despesas variáveis, tá? Que é R$ 15 a unidade, vezes 1.000, temos R$ 15.000, ok? Fazendo esse cálculo aqui, tá? Nós tirando R$ 50.000 menos 20 menos 15, que na realidade fica menos 35.000, somando esses dois sinais negativos aqui, dá 35.000, menos 50, nós vamos ter então aqui R$ 15.000 positivos. Esta é a chamada margem de contribuição. Que daqui desses 15.000, eu vou ter que cobrir os 6.000 de custos e despesas fixas que está aqui, ó. E aí vai gerar o lucro bruto. Tá certo? Então, qual é que é esse índice aqui? Esse índice, no caso, é 30%. Divide 15.000 por 50.000, eu vou ter, na realidade vai ser 0,3, né? Aí eu multiplico por 100 para dar o percentual, tá? É bom esse índice, a rigor, quanto mais alto, melhor, mas não é, é um indicador, tá? É um indicador. Pode ser melhor? Pode. Deveria ser melhor? Deveria. Deveria ser maior do que 30%, esse exercício aqui, certo? Bom, daí nós vamos gerar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto onde se encontram, onde as receitas que eu gero da venda dos produtos, tá, se igualam à soma dos custos fixos e dos custos variáveis. Então, o ponto de equilíbrio, nesse caso aqui, é R$ 20.000, ou 400 unidades. Então, eu preciso vender 400 unidades para cobrir meus custos fixos e custos variáveis. Enquanto eu não estiver, enquanto eu não vender 400 unidades, eu vou estar tendo prejuízo, tá? Porque eu vou estar gastando mais do que recebendo. Então, dito de outra forma, conceitualmente aqui, ó. Então, no ponto de equilíbrio, também chamado break-even point, ou ponto de ruptura, ou ainda ponto crítico, o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto em que os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis, tá? Mas ainda não sobra nada para o empresário e seus sócios. Mas a partir desse ponto, né, com a venda de novos produtos, começa a ficar positiva essa relação, tá? E aí, e aí passarão a gerar lucros para a empresa. Então, nós temos aqui, ó, então aqui nós temos essa linha paralela, aqui embaixo a linha do X, nós temos as quantidades, e na linha do Y, os valores, tá? Observe que nessa linha paralela à linha do Y, em vermelho, é a linha dos custos fixos, tá? Linha dos custos fixos. A receita, ela parte do zero. Mas por que o custo fixo sai daqui de um ponto intermediário? Porque o custo fixo é o seguinte, né? É aluguel, é salário, é telefone, é água, é luz, enfim. Então, quando abre a empresa, no dia 1º de um mês, já tem esse custo aqui. Não vendi nada ainda hoje, mas já tem o custo, tá? Observe que, então, que a receita, a reta da receita, ela parte do zero. Por quê? Porque não foi vendido nada. Então, não pode partir de outro ponto. Agora, observe o custo variável, que é essa linha que parte do custo fixo. Claro, o custo variável só vai ocorrer se houver venda. Mas ela não pode sair lá do mesmo ponto que está saindo a reta, a reta do, a reta da receita. Por que que não? Porque o custo variável, ele agrega ao custo fixo, certo? Então, na medida que eu estou vendendo os produtos, na medida que eu estou vendendo aqui as quantidades, está gerando uma receita, certo? Está gerando uma receita. Ó, se eu pegar aqui nessa linha, gera uma receita. Observe que não chegou no custo no custo fixo ainda. Está aqui embaixo, ó.
Eu estou vendendo o produto, não chegou ainda na linha do custo fixo. Agora aqui eu vendi uma quantidade de itens que chegou até o custo fixo. Bom, tudo bem. Eu gerei o custo fixo. Só que, na medida que eu estou vendendo, estou gerando também custo variável. Esse custo variável mais o custo fixo vai me gerar o custo total, que é essa reta aqui. Então, eu tenho aqui essa área, o custo variável, nessa área toda aqui eu tenho o custo fixo, e aqui nesse triângulo aqui, ó, eu tenho o lucro. Então, observe aqui a partir de que ponto a empresa passa a ter lucro. A partir desse ponto aqui, ó. Esse ponto é chamado de ponto de equilíbrio. Então, observe que nesse ponto aqui, a quantidade de peças se iguala a o custo fixo e se iguala ao custo variável, claro, né, ao custo total. Tá certo? Estou pegando aquela mesma planilha, né, só para reforçar. O ponto de equilíbrio eu posso calcular a partir do custos e despesas fixas divididos pela margem de contribuição, pelo percentual da margem de contribuição. Tá? Então, aqui, 6.000 divididos por 0,3, porque 30% eu tenho que dividir por 100. Tá? Eu tenho, então, o 20.000 que foi visto anteriormente como ponto de equilíbrio. Tá? Que dividido por R$ 50 a unidade, eu vou ter 400 unidades como ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, um exemplo aqui, ó. Olha só, a margem de contribuição. Como é que eu calculo? Receita de vendas, que é a receita, isso que eu falei para vocês. Vai aparecer, qual é o termo que vai aparecer? Vai aparecer vários termos, porque conceitualmente é receita. Mas tem empresa que quer adotar outra coisa, ela vai adotar, ela vai adotar receita operacional, ela vai adotar receita bruta, vai adotar receita de vendas, que nem nesse exemplo aqui, receita bruta. Né? A DRE está apresentando como receita bruta. Então, olha só, a receita bruta está aqui, R$ 800.000, menos os custos de vendas. Quanto é que é esse custo de vendas? 105.000, tá? Mais 48.900, tá? Qual vai ser a minha margem de contribuição? 646.100. Ou seja, quando aparecer na DRE o termo lucro bruto, nós já podemos saber que é a margem de contribuição, tá? O lucro bruto é a receita de vendas menos as deduções, tá? E os custos operacionais, tá certo? Então, aqui nós vamos ter a margem de contribuição, esse valor aqui, 646.100. Agora, qual é o índice da margem de contribuição? É a margem de contribuição dividido pela receita total, que aqui vai ser 80,76%. Pô, ótimo índice, ótimo índice. A empresa está muito bem, está muito tranquila para a cobertura dos custos fixos, tá? E o ponto de equilíbrio nesse caso aqui. E daí, mas nesse caso aqui, nós só vamos trabalhar com custo fixo, com um plano de equilíbrio financeiro, tá? Então, eu vou ter custos e despesas fixas, que aí eu tenho que somar aqui os custos, né? Ó, 51.200 mais 23.200 mais 8.000, tá? Dividido pelo índice da margem de contribuição, que é 0,8076. Ponto de equilíbrio aqui dá R$ 102.030,71. Beleza? Ok, e saiu aqui, ó. Ó. Eu vou deixar umas atividades lá no Live, tá? Para que vocês possam realizar as atividades, para estudar, né? Para depois nós
verificarmos como é que, se houve dúvida, enfim, tá certo? Deixa eu ver aqui que nós temos mais. Uhum. Um outro assunto que nós podemos trabalhar, que nós temos como fazendo parte do nosso programa, né, da nossa aula, nossa disciplina, é análise contábil. Então, nós vamos pegar as contas de resultado e as contas de patrimônio e fazer uma análise, né? Como é que essas contas estão. Então, a análise contábil, ela diz respeito ao grau de solvência da empresa e sua estrutura patrimonial, e a velocidade com que os elementos patrimoniais se renovam. Como assim se renovam? Simples, eu tenho uma conta, por exemplo, a conta bancos, né? A conta bancos, no final do ano, vamos pegar aqui o final do ano de 2023, fechou com R$ 10.000, por exemplo, ok? No final de janeiro desse ano, a conta bancos fechou com R$ 15.000, em fevereiro com R$ 12.000, em março com 14.000 e assim por diante. Então, observe, né? É, essa conta houve uma renovação. Essa conta houve uma renovação. Então, cada vez que há uma movimentação, uma conta contábil, seja ela conta de resultado como conta de patrimônio, isso tem um exemplo, uma conta de patrimônio, que é bancos, né? Eu posso analisar se essa velocidade foi boa, se essa velocidade não foi boa, tá? Então, o que é solvência de uma empresa? Solvência é saber se a empresa está em situação boa ou situação ruim. Qual é o grau de solvência? Tá? Então, a solvência é analisada mediante cálculos, né, dos conscientes de liquidez que procura evidenciar a capacidade de pagamento da empresa no curtíssimo, no curto e no longo prazo. Então, aí nós fazemos a análise da solvência. Tá? Ou seja, fazemos uma análise da solidez da empresa a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tá? A, contabilmente, não importa, né, não é prudente eu fazer uma análise só de curto prazo. A empresa hoje fechou o balanço com a conta bancos de R$ 3 milhões. Fechou o balanço de 2023, banco com R$ 3 milhões. Isso é bom? Eu não sei, porque qual é a situação de fornecedores, de contas a pagar? Ah, contas a pagar é R$ 2.900. Pois é, então a situação não é tão boa assim, tá? É melhor porque se fechou com 3 milhões de reais e ela tem, é, e ela tem obrigações de 2 milhões e 900 mil reais, pelo menos ela tem solvência para isso. Ela tem dinheiro para pagar o que ela deve, ok? Mas eu não posso dizer que a situação da empresa é estável, tá? Então, essa é a análise. Eu não posso fazer análise de curtíssimo prazo ou de curto prazo. Da mesma forma, não se pode fazer também só análise de longo prazo, né? Lembre-se o caso da Encol, né, que tinha
tinha previsão de receita de longo prazo e deu no que deu. Caso da Criciúma também. Então, a análise ela tem que ser feita de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Tá certo? Então, a solvência nós vamos entender como a capacidade que a empresa tem de efetuar o pagamento das suas obrigações. Isso é solvência. Ela tem condições de arcar com as suas obrigações? Tem. Então, ela é uma empresa que tem solvência. Agora, qual o grau de solvência? Aí é que vem aí nós vamos trabalhar com os índices de solvência, tá? Nós temos vários índices que nós vamos trabalhar a partir a partir da próxima aula. Tá ok, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês lá aqueles exercícios sobre a margem de contribuição do ponto de equilíbrio, certo? Para que vocês possam realizar aí durante a semana e na próxima aula a gente faz uma revisão, tá certo? Então tá, pessoal. Um abração aí, espero que tenha atingido os objetivos aí de vocês. Um abraço.